Bom dia a todos. Então é sempre um grande prazer, uma grande honra estarmos aqui reunidos para falarmos de Jesus, para falarmos do Espiritismo. E como o seu Carlos comentou, essa posse do ouro pode ser muitas coisas. Pode ser o dinheiro, pode ser posse às pessoas, posse a cargos, a títulos, como a lição de André Luiz nos revela. E no meu caso, num dia assim gelado, eu me inquieto um pouco pela posse da cobertinha quente ali de manhã, que é difícil da gente sair, mas que quando a gente sai, a gente percebe que é muito melhor estarmos aqui no calor que a doutrina nos oferece, que Jesus nos oferece. Então, muitas vezes, nós estamos nos apegando a coisas que estão nos prendendo, que estão nos fazendo estacionar. E o Espiritismo vai nos dizer que nós não regredimos, mas nós estacionamos. E é esse estacionar que nos causa o sofrimento, que nos impede de avançar. E essa lição realmente dá uma verdadeira palestra, seminário. Por quê? Porque desta lição de Jesus nós podemos extrair várias coisas. E eu sempre lembro de uma historinha, quando nós falamos destas questões materiais que ainda nos prendem muito, porque se a gente parar para refletir, qual seria o grande adversário, vamos dizer assim, do Espiritismo? Com certeza é o materialismo. O Espiritismo está aí para combater esse materialismo que ainda está muito enraizado em nós, de diversas formas. Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou materialista porque eu não ligo para o dinheiro, mas ela está apegada a outras questões materialistas, como a preguiça, que eu acabei de falar, o comodismo. Então nós precisamos identificar essas nossas mazelas, que sempre são materialistas, e usar desse espiritismo que nos foi ofertado para combater, dominar as nossas más inclinações, como diz o nosso professor Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que vem justamente dos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. E a historinha que eu me lembro é a seguinte: certa vez havia um grande sábio, palestrante, escritor de livros, que, muito famoso, se correspondia especialmente com um de seus fãs, dos seus discípulos, até que um dia ele escreve uma carta dizendo, olha, você pode vir aqui ficar uma semana comigo. E ele fala, nossa, mas que honra ficar uma semana com o mestre, na casa do mestre, aprendendo as lições com ele. E aí ele prepara uma mochila para uma semana, para passar uma semana, pega ali o necessário e vai para a casa do mestre. Quando ele chega na casa do mestre, que ele imaginava que seria um palácio, por toda a fama que o mestre tinha, que seria um lugar monumental, ele se depara com um quartinho, uma caminha ali. Sabe quem já foi, quem já conheceu aquela casinha do Chico, por exemplo, do Chico Xavier? Ele se depara com aquela realidade. E aí tinha ali já um colchãozinho ou um sofazinho preparado, esperando ele para ele passar uma semana com o mestre. E ele diz, mas mestre, eu estou decepcionado, porque o senhor com tantos livros, com tanta fama, com tanto prestígio, como que o senhor mora numa casinha e tem tão poucos bens? E aí o mestre diz, ué, mas e você? Tem só essa mochila aí? Eu tenho mais coisa que você. Fala, mas eu estou apenas de passagem. E o mestre fala, e eu também. Todos nós estamos de passagem, mas a gente parece que ainda não entendeu. E aí a gente se inquieta, né? Com o que a gente vai comer, como a gente vai viver, com o que a gente vai morar. Se a gente lê também aquele livro que é recomendado a todos os espíritas, especialmente, porque é a história da desencarnação de um espírita, e um espírita muito atuante no movimento espírita, que teve cargos na Federação Espírita Brasileira, que é o livro Psicografia de Chico Xavier, chamado Voltei, do irmão Jacob.
E a gente vai ver que quando ele desencarna, ele está inquieto também, mesmo no plano espiritual, mesmo com conhecimento do Espiritismo, ele está inquieto, querendo saber, mas e agora, como é que vai ser, onde é que eu vou morar, o que eu vou vestir, o que eu vou comer? Porque nós temos ainda essas preocupações que, claro, nós estamos no mundo material e nós precisamos ter sim. A própria lição vai nos falar aqui, que não é para a gente não guardar nada, gastar tudo, não fazer provisão de nada. Muito pelo contrário, nós precisamos sim ter equilíbrio nas nossas contas. A situação em que o país e o mundo está passando de uma forma geral é justamente pelo desequilíbrio, que é outra forma de posse, de materialismo. A pessoa fala assim, não, eu não ligo para guardar dinheiro, mas aí gasta todo o dinheiro com bobagem. E se diz desapegado, quando na verdade ela é apegada sim às coisas que o dinheiro pode comprar. Então nós precisamos sim ter um equilíbrio, mas essa não pode ser a nossa preocupação principal. É isso que o Espiritismo vai nos falar. Porque, pessoal, pode analisar, normalmente, quando a gente não está fazendo um trabalho voluntário, um grupo de estudo na casa de oração, normalmente a desculpa para não fazermos é materialista. Pode ver. Então, nós estamos colocando em primeiro lugar o material. Eu já vi as pessoas falando assim, não, mas esse é o horário de eu limpar a casa. Tudo bem, é muito justo que a gente limpe a nossa casa. Mas e a limpeza da nossa casa espiritual? Essa pode ficar. Então, quer dizer, desde que eu esteja todo arrumadinho, todo limpinho, todo bonitinho, o meu coração, a minha alma, pode estar suja. É o que Jesus falou, né? Na passagem das mãos lavadas. Ah, vamos andar com a mão suja? Não. Então a gente precisa captar a essência das palavras do Cristo. E nós precisamos sempre, como viajantes do universo, entender que nós não temos que nos inquietar com a posse, nem nos apegar a nada, porque isso vai nos prender. A gente precisa sempre tocar em frente. E por que a gente fala de pessoas? Nós temos aqui o GAEP, que trabalha com o luto. E talvez se nós entendêssemos de verdade, não apenas na teoria, que estamos apenas numa passagem física momentânea, o luto não traria todo esse excesso de sofrimento. Seria, sim, uma saudade, uma tristeza, mas com a esperança, com o consolo de que esta pessoa está seguindo a tua viagem. E nós também estamos nessa viagem, e nós nos iremos encontrar novamente, porque nada separa o que está unido pelos laços de amor.